A Azul e a Gol assinaram um memorando de entendimento que pode levar à fusão das companhias aéreas após aprovação pelo CAD e também pela ANAC. A expectativa é que esse processo leve até um ano e o início da operação conjunta deva ocorrer somente em 2026. A fusão das duas aéreas cria um competidor com mais de 60% de participação em passageiros, mas ainda depende do cumprimento de diversas etapas. Entre elas, conclusão do processo de recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos. A renegociação com os credores é fundamental para a redução do nível de endividamento da companhia e nós seguiremos acompanhando, porque com essa possível fusão, enquanto assinar um memorando de entendimento para negociações, caso a união se concretize, a nova empresa, como eu falei, terá mais de 60% do mercado aéreo no país. Assunto que a gente conversa agora com a advogada especialista em fusões e aquisições, integrante do CAD por 10 anos, Patrícia Agra. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, boa noite, como vai? Tudo bem. Bom, vamos entender então, ainda tem esses processos que eu queria até pontuar contigo, se tem algum detalhe aqui mais pertinente com relação a esse memorando que foi assinado, e 60% do mercado é mais da metade dele, né? A gente considera até a questão do monopólio, como é que fica, essas restrições possíveis? Olha, boa noite a todos. Certamente essa é uma operação que vai exigir muita atenção, especialmente da análise do CAD, né? Que vai ser feita uma análise técnica, uma análise bastante acurada, assim, bastante específica. Todos esses efeitos de monopólio, de oligopólio vão ser analisados rota a rota, né? Onde a fusão vai ter impacto, e o CAD faz essa análise considerando todos os agentes envolvidos, então concorrentes, consumidores, fornecedores, todo mundo que tem um relacionamento comercial com essas duas empresas vai ser ouvido, vai ser analisado, e o impacto a todo o mercado vai ser avaliado nesse momento. Eu vejo aqui até falas do ministro que é responsável pelo setor de portos e aeroportos, né, o Silvio Costa Filho, ele falando sobre a questão do mercado doméstico e também a questão dos valores. Como é também um cuidado, a atenção voltada para essa questão de não sobrecarregar o sistema de valores, de cobrança, para tentar manter o mercado mais justo e também mais acessível? Veja, o Brasil é um mercado livre, a aviação comercial igualmente. Agora, certamente que é uma preocupação de todos, um eventual aumento de preço por uma maior concentração de mercado. Toda a teoria econômica de concorrência, né, traz essa preocupação como uma preocupação importante. Então, isso vai ser olhado, mas você não tem controle de preço no Brasil, tampouco. O CAD, por exemplo, não vai olhar isso, mas um dos efeitos a ser certamente analisado, levado com muita consideração, é a possibilidade de aumento de preço, sim, mas a fusão, ela traz outras eficiências também, que também vão ser analisadas e ponderadas contra essa possibilidade, né? Quando a gente olha para a crise das aéreas que aconteceu alguns anos atrás, se não me engano 2014, 2016, tivemos vários desafios com relação à nossa malha aérea brasileira. Atualmente a gente tem enfrentamento de algumas questões ligadas não só a acidentes, mas também a essa viabilização, né, do transporte via aéreo. Qual a sua opinião a respeito? Esse tipo de atitude, de fusão de empresas, mitiga esses riscos para um tipo de realmente situação de crise no mercado aéreo? Olha, uma situação de crise em qualquer mercado, você pode sempre ter a possibilidade de alguém sair do mercado por conta da crise, né? E perder um concorrente é muito ruim. Quanto mais concentrado for o mercado, pior para todo mundo, né? Pior para a dinâmica competitiva, pior para os consumidores, pior para todo mundo. Então, agora, com a fusão, você também tem uma concentração de mercado, porque onde antes existiam vários, agora você tem um a menos, né? Então, tudo isso vai ser levado em consideração, e o mercado brasileiro já foi considerado um mercado concentrado, né? Tá? Entre poucas empresas. Agora, o que você pode ter também, e vai ser considerado na análise,
é justamente também um aumento das eficiências. Então, empresas, por exemplo, reduzem a fusão, tende a reduzir custo, tende a aumentar a eficiência da malha. Então, tem pontos hoje que podem ser atendidos por duas empresas que não precisam de duas empresas, né? Basta uma que já compõe bastante, atende a demanda. Então, você tem uma redução de custo que esse valor também pode ser investido numa melhoria de serviços, numa melhoria inclusive de malha, né? Então, assim, você tem algumas eficiências que são geradas nesse sistema, como você falou, teve a crise, né, a pandemia atrapalhou demais o setor aéreo, e tudo isso pode vir a ser recuperado nas eficiências que a fusão vem a trazer. Tudo isso ponderado com um aumento de concentração. Tá. Agora, quando a gente olha, Patrícia, para a questão da Gol, que está em recuperação judicial, essa recuperação foi pedida lá em 2024, né, pelo capítulo 11 da Constituição dos Estados Unidos, isso é um dos pontos que ainda precisa ser resolvido antes do avanço das conversas, né? Isso ainda precisa ser resolvido antes do avanço das conversas, até porque faz parte de uma negociação desse porte, uma negociação complexa, faz parte de uma negociação desse porte, você equilibra quem entra com o quê, você tem que equilibrar essas contas, os credores, né, tem que ser com cuidados, até para você ver que nível de investimento cada empresa vai conseguir ter capacidade de ter, como que vai ser essa integração, e tudo isso tem que ser levado em conta. Então, eu acho que essa é uma fusão complexa, uma grande fusão que vai ter impacto em vários setores, né? Então, em várias empresas que têm relacionamentos com essas empresas. Os credores, certamente, um processo de recuperação judicial é um deles, né? Uhum. A gente tem alguma referência, algum exemplo anterior sobre fusões tentadas, não concretizadas? Quais motivos que o CAD considera em barrar ou em aprovar um tipo de pedido como esse? Olha, o CAD, basicamente, ele vai fazer uma análise dos efeitos de uma maior concentração, né, ponderados com os efeitos de uma maior eficiência que a fusão traz. Então, como eu disse, fusão geralmente ela traz uma redução de custo, ela traz uma racionalidade da oferta, da malha. Então, ele traz vantagens, né? Ele traz benefícios, né? Como você falou mesmo no começo, cria uma empresa mais forte, mais robusta, você reorganiza as empresas e a oferta dos serviços. Então, o CAD vai olhar isso ponderando com os efeitos negativos de uma maior concentração, dentre eles, mas não só, um possível aumento de preço, justamente pela redução da concorrência. O CAD vai olhar, os mercados que o CAD vai olhar é ponto a ponto, origem e destino. Então, para cada rota é uma análise diferenciada. Então, vai ser uma análise complexa, uma análise tende a levar um tempo maior, uma análise que vai ouvir todos os envolvidos. Então, e o CAD pode, olhando esses mercados, estabelecer restrições por mercado. Então, você pode ter rotas ou algumas restrições que se aplicam a determinadas rotas, que não vão se aplicar a outras. Você pode ter restrições às empresas. O CAD pode tentar algum incentivo para entrada de outras empresas, por exemplo, aviação regional, né, para gerar mais concorrência em algumas dessas rotas que podem ser mais problemáticas, e o CAD pode simplesmente vetar. Ele pode vetar em alguns mercados ou ele pode simplesmente não permitir a fusão como um todo. Patrícia, olhando para o direito, não só o direito empresarial que traz essa questão, né, da insolvência, recuperação e falência, a gente pode considerar a fusão e aquisição como uma estratégia para evitar chegar nessa ponta tão extrema de pedido de RJ? Olha, a fusão e aquisição, ela certamente é um mecanismo, né? Mas é como você falou, é um processo bastante complexo, tem que resolver algumas coisas antes da fusão se integrar, porque é uma integração também muito complicada, né? São empresas que, por mais que você tenha um serviço razoavelmente homogêneo, que é o de aviação comercial, que é altamente regulado, tem um custo muito alto, né? Quer dizer, você não é um serviço que qualquer um
acorda um dia e fala, hoje eu vou abrir uma aviação aérea, né? É impossível. Então, é um serviço muito complexo, altamente regulado, custoso, e que exige um volume de investimento das empresas muito alto. Então, é um serviço que é importante você ter, digamos assim, um certo equilíbrio das contas, né? Porque vai ter sempre uma exigência de investimento muito alto. Então, é uma opção, a fusão e aquisição, sem dúvida que é uma opção, né? A RJ já era uma opção para manter a Gol funcionando, né? Para manter a Gol de forma eficiente. Então, agora a fusão pode ajudar, é um mecanismo. Agora, quando a gente fala da empregabilidade no setor, né, existe algum impacto desde o direito do trabalho dentro dessa malha aérea e dessas condições que se forma e também do direito do consumidor? Quando é que a gente olha para essas duas pontas, existe alguma importância que é dada nesse sentido? Olha, especificamente o CAD não vai olhar as questões, ou não tende a olhar as questões de direito do trabalho, de emprego, né? Uma fusão, automaticamente você tem uma redução do corpo dos empregados, sem dúvida nenhuma, essa é uma forma de redução de custo, até de melhoria da eficiência da empresa, né? Na hora que junta, você vê que talvez não precise de tanta gente nos dois lados. Então, tem um impacto aí automático numa fusão, qualquer delas, neste setor, eu acho que principalmente. Na parte da análise que vai ser feita, acho que tanto pelo ANAC quanto pelo CAD, esse ponto especificamente do emprego não vai ser levado muito em consideração, né? No CAD, certamente isso não é uma questão. Agora, já a defesa do consumidor, essa sim, ela é olhada, até porque o consumidor é uma parte da dinâmica concorrencial, né? Então, quanto mais concorrência você tem, melhor a oferta de serviços, mais baixo o preço dos serviços aplicados. Então, o consumidor é um agente importante nessa conta. O direito do consumidor especificamente, não é o CAD quem cuida, a ANAC faz parte um pouco da análise da ANAC, sim olhar o direito do consumidor. Agora, o consumidor, o que ele pode ser afetado é na oferta de serviço. Então, por exemplo, a malha vai ser revista, né? Não faz talvez sentido as duas empresas irem sempre para os mesmos lugares. A malha pode ser revista para rotas que não sejam tão lucrativas. Então, você pode reduzir horário, mudar dias. Enfim, nesse sentido, o consumidor pode ser afetado, né? Mas ele vai estar sempre protegido também pelos órgãos de defesa do consumidor. Patrícia Agra, muito obrigada por suas contribuições aqui, essas análises muito importantes. Seguiremos acompanhando o contexto em geral e até a próxima. Bom trabalho. Obrigada a você, o prazer foi todo meu. Obrigada, Patrícia.